E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, mais uma vez estamos aqui para iniciarmos mais um estudo da história da igreja. Você que chegou aqui agora, este é o terceiro vídeo, no qual nós vamos estar falando um pouquinho mais a respeito da história da igreja desde lá da diáspora, que a diáspora conta um pouco de como que foi então esse comportamento que a igreja teve lá em Atos. Quem assistiu as duas últimas aulas está entendendo o que eu estou dizendo. Então agora eu vou estar falando da igreja pós o livro de Atos. Como que foi o comportamento da igreja após o livro de Atos? E eu vou me deter aqui hoje, no finalzinho eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mas eu vou me deter hoje aqui nesses primeiros bispos que são considerados pela Igreja Católica, veja a editora Paulus, pela Igreja Católica como padres apostólicos. Então você vai ver aqui Clemente, Inácio, Policarpo, o pastor de Hermas, de Itaquê, Pápias, Cartas de Barnabé. Bem, uns são pessoas de fato, outros são apenas escritos por pessoas que nós não sabemos quem realmente são. Vamos estar abordando sobre isso e no final eu vou dizer por que são considerados pela Igreja Católica. Certo? Eu também quero recomendar a você que gosta de estudar um pouquinho da história da igreja, o livro História do Cristianismo de Jonathan Hill. Tá? História do Cristianismo de Jonathan Hill. É um livro bem interessante, muito didático, ele é conciso, então é um livro que eu também recomendo para você. E um outro que todos recomendam, na verdade não é um só, são 10 livros, tá? É o de Justo Gonzalez. Justo Gonzalez tem aí 10 livros que compõem essa coleção. Todos os acadêmicos, todos que estudam a história da igreja, devem, por obrigação, ler este livro aqui, tá? Ah, Igor, mas aí você está recomendando o livro, então a Bíblia ela está acima do livro. Querido, Paulo vai dizer assim para Timóteo: Timóteo, quando você vier de Troade, traga da casa de Carpo os meus livros, minha capa e principalmente os pergaminhos. O que significa que Paulo, ele lia sim os pergaminhos, as escrituras, mas ele também não deixava de ler livros. Era um homem culto, ele era um homem que também se dedicava aos poetas e tudo mais. Então, você nunca vai deixar de priorizar a palavra. A palavra de Deus, ela é fundamental, primordial, é o que purifica, é o que limpa. Mas se você quer ter uma mente onde você consegue ampliar um pouquinho mais, né? O seu modo de enxergar a igreja, então eu recomendo a você a ler esses livros, certo? E aí, né, a gente vai conversando, trocando ideia, tirando as dúvidas conforme elas vão aparecendo. Bem, vamos lá. Os primeiros bispos da igreja primitiva. Nós vemos aqui Clemente de Roma. Está aí, né, Clemente de Roma. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Clemente de Roma. Provavelmente, não estou dizendo que mas provavelmente discípulo do apóstolo Paulo e foi batizado por Pedro. Isso é provavelmente, gente, porque ele, no livro, na carta dele aqui, ele não vai dizer que mas pela datação que é feito e pela linguagem que isso tudo conta, linguagem, né? Você vai ver, por exemplo, quando vai escrever ali Policarpo, a sua carta, você vê que a linguagem de Policarpo é praticamente um clone do apóstolo João. É praticamente um clone do apóstolo João. Então, você observa ali, até pelos relatos de outras pessoas, que Policarpo era discípulo do apóstolo João. Aqui também, uns acreditam que seja, tá? Então, há uma
probabilidade aí de 70% a 80% de Clemente de Roma ser aquele Clemente que é citado nas Escrituras, de ter sido discípulo do apóstolo Paulo e que foi batizado, segundo a tradição, por Pedro. Ele foi nomeado bispo de Roma de 91 a 99 depois de Cristo. É muito importante, gente, nós salientarmos o seguinte: na igreja primitiva havia homens com autoridade, tá? Eu gosto muito de frisar isso porque tem pessoas que acreditam que não existe mais essa questão de autoridade. Minha autoridade é só Jesus é meu pastor e tal. Não. Se você for ver, em Atos, eles designavam bispos, diáconos, você vê lá em 1 João, presbíteros, anciãos. Então eram pessoas de autoridade, sendo que, essa que está a diferença, que é o grande X da questão. As autoridades que eram colocadas ali não eram colocadas unicamente pelo bel prazer do líder local, mas eles eram colocados como os líderes por meio de votação da igreja. A igreja participava, a igreja que levantava, a igreja que nomeava, e aí tinha o aval da liderança que já estava ali nomeada anteriormente, certo? Então não é ao bel prazer do líder. Tinha que ter o respaldo da igreja. A igreja, os membros, ali vamos colocar dessa forma, a gente poder entender nos dias de hoje, os membros da igreja, eles tinham a autonomia de escolher. Lembra de Atos capítulo 6? Escolha entre vocês 7 varões, né, para estar cuidando desse negócio. A igreja ali, ela nomeou, né, Estevão, Nicanor e tal, nomearam, e os apóstolos então corroboraram com a nomeação que foi feita pelos membros ou pela igreja local, certo? Então tá, recapitulando, ele foi bispo de Roma de 91 a 99 depois de Cristo. Nasceu em Roma em 35, voltar aqui. Nasceu em Roma em 35 depois de Cristo e faleceu em 99, que foi quando finalizou o seu episcopado. Tá? O bispo é aquele que pastoreia, está lá em Atos, né? Nomeia bispo para pastorear as ovelhas, né? A igreja de Deus. Então, ele é o que estava pastoreando, ele é o que está supervisionando ali a igreja de Roma. Ele escreveu 2 cartas aos Coríntios, pois a igreja estava em dissensão novamente. Então a igreja passa a entrar em dissensão, é justamente as cartas que estão aqui neste livro. Você percebe que tem aqui o símbolo, né? Muito utilizado pela igreja católica ali, tá? Constantiniano. Então, no final eu vou explicar por que disso, tá bom? Clemente e Romano, as cartas deles estão aqui na patrística. Clemente assistiu muitos julgamentos de cristãos, consolou os condenados e no final foi forçado a trabalhar nas pedreiras, sendo afogado no Mar Negro. Então ele foi um mártir, tá? Um mártir aí da igreja. Inácio de Antioquia, se lembra aí de Antioquia? Estudamos sobre a igreja de Antioquia, né? Vamos ver aqui, você vê o Inácio, você vê aqui um leão que já está comendo ele, vamos falar sobre isso daí. Certo? Vamos lá. Discípulo do apóstolo João, comprovado aí pelos diversos documentos, tá? Discípulo do apóstolo João, foi bispo de Antioquia, sucedendo Pedro entre 68 e 100 depois de Cristo. Então, depois de Pedro, lá em Antioquia, que ele desceu depois para Antioquia, quem ele colocou ali como seu sucessor foi Pedro. Aliás, Pedro colocou ele como seu sucessor, né? Lá em Antioquia, colocou quem? Inácio. E ele ficou ali como sendo bispo de 68 a 100 depois de Cristo. Gente, eu estou colocando aqui essas informações, mas a igreja não ficou focada apenas ali não, tá? Você vai ver que enquanto está acontecendo isto aqui, em todas as partes do Oriente, no norte do Egito, na Ásia, na Índia, estão sendo nomeadas pessoas também. Eu estou colocando aqui homens que os documentos
principalmente traduzidos, chegaram até nós, que a gente tem acesso, mas existe mais do que esse, eu vou te mostrar daqui a pouco. Nasceu em 35 depois de Cristo, em Antioquia, e morreu entre 98 e 103 depois de Cristo, tá? Então sempre aqui, gente, é uma data aproximada, tá? Nunca uma data certinha, né? Sempre uma data aproximada, tá? Ele escreveu aos Efésios, Esmiortas, Filadélfios, Magnésios, Romanos, Trálios e uma carta a Policarpo, né? Inácio de Antioquia. Também está aqui neste livro, tá? Também está aqui nesse livro. Depois de detido e transportado a Roma, ele foi condenado à morte aos leões. Então ele foi servido aí de comida para os leões. Inácio de Antioquia, certo? Policarpo de Esmirna. Esse ninguém discute, é 100%, esse daí é 100%, sendo ele discípulo do apóstolo João. A carta dele também está aqui, tá? A carta dele também está aqui, e ele foi bispo de Esmirna por volta de 110 depois de Cristo. Nasceu em 69 depois de Cristo e morreu em 155 depois de Cristo. Escreveu várias cartas, porém a que chegou até nós foi a carta aos Filipenses. Você vai ver a carta de Filipenses, você vê que a linguagem dele é bem semelhante ao do apóstolo Paulo. Ele foi martirizado em 155 depois de Cristo e condenado à fogueira. É interessante que Policarpo, como um discípulo direto mesmo, aprendeu ali aos pés do apóstolo João, conheceu os outros apóstolos e ele foi condenado à fogueira junto com o seu discípulo, a gente vai ver daqui a pouco. E diz a história, os relatos, os documentos, que na hora em que ele foi ser morto, martirizado, foi dado uma chance para ele. Foi falado para ele assim: Policarpo, se você quiser fugir da morte, fugir do martírio, basta você negar ao seu Senhor, e te libera você. Aí ele fala: eu não tenho medo desse fogo que queima e logo apaga, né? Mas tema aquele fogo que nunca se apaga. Eu não posso negar a meu Jesus, né? Que nunca me fez nenhum mal. A esses 86 anos aqui eu sirvo. E diz os documentos que então colocaram ele na fogueira. A fogueira se acendeu e fez como se fosse um invólucro por ele ali, né? Conseguiu fazer tipo como se fosse uma camada de força e a fogueira não queimou ele. E o público vendo, todo o público vendo ali, ele sendo martirizado, pessoal chocado. E então o que fizeram com ele? Ele não morreu queimado, mas pegaram uma lança e colocaram na barriga dele, e diz os documentos que são tanto sangue, né, que chegou a apagar o fogo. Aí vem um outro folclore, que aí eu não sei se isso é verdade ou não, mas há um acréscimo que diz que isso é uma pomba, né, da onde ele foi ferido, tá? Mas o fato é que ele foi martirizado. Lembra que eu falei nas primeiras aulas que a Igreja Católica ela tinha esse padrão de estar sempre matando, né, e martirizando os bispos, líderes da igreja. Por isso que naquela época era muito comum você ver muitas mulheres ali e muitas crianças, porque os homens, os líderes, né, o cabeça, o líder, os pastores, homem, né, eles eram martirizados, né, sempre. Então, de uma certa forma, se enfraquecia. Por outro lado, o sangue deles fazia com que nascesse mais cristãos, tá? Então, agora é o Pápias de Herápolis. Vamos ver aqui, Pápias de Herápolis. Pápias de Herápolis, discípulo de Policarpo, contemporâneo de João. Tá? Foi bispo de Herápolis, que hoje é na Turquia. Morreu martirizado
em 155 d.C., ao lado de Policarpo, seu mestre. Os dois morreram juntos. Tá? Os dois morreram juntos ali, né? Um discípulo e o seu mestre. Né? Interessante, né? Como é que eles tinham essa... E assim, eles morriam e disputavam por quem ia morrer uma morte mais dura, porque eles acreditavam que quem morresse de uma maneira mais sangrenta ou mais dolorida tinha um galardão melhor. Eles diziam que era uma melhor morte, né? Eles queriam uma melhor morte. Qual é a melhor morte que tem aí? A melhor morte garantia um galardão maior também na ressurreição dos mortos. Então, eles disputavam. As mulheres, por exemplo, quando elas eram martirizadas, elas se enfeitavam todas, né? Elas usavam o melhor perfume, elas usavam a melhor roupa, ficavam bem bonitas, porque elas entendiam que elas iam estar na presença do Senhor lá no Hades. Desculpa. Elas iriam estar na presença do Senhor lá no Hades. E lá, no momento da sua morte, elas queriam, né, estar vestida da melhor maneira possível para morrer pelo seu Senhor. Então, o martírio naquela época era como se fosse algo comum, natural. E eles não olhavam isso como algo ruim, eles olhavam isso como se fosse uma maneira, uma oportunidade que Deus estava dando para eles para morrer uma melhor morte. Inclusive, Pedro, quando ele vai ser martirizado, segundo a história, diz que ele não queria ser crucificado como Jesus, de cabeça para cima, porque ele não era digno disso, de morrer crucificado de cabeça para cima. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então eles sempre procuravam ver a morte de um outro ângulo, de um ângulo a qual Deus ele se agradava e recebia esse aroma, e recebia esse cheiro suave, né, desse martírio. Pois bem, o que temos dele hoje são alguns fragmentos de suas epístolas. Entusiasta do reino milenar literal, ele ensinava que logo iríamos herdar o reino terreno de forma próspera. Então, os escritos deles, você vai observar que sempre eles vão colocar um reino de uma maneira literal, porque a maioria deles são da escola de Antioquia também. Então, ele sempre colocava de uma maneira literal, cria no anticristo que haveria de vir. Eles acreditavam no reino milenar, eram milenaristas, certo? De vez em quando você vê algumas simbologias, mas essas simbologias são muito mais para refutar o judaísmo. Por exemplo, Justino Marte, vou aproveitar esse gancho aqui agora, vou falar um pouquinho sobre ele, mas a gente vai se aprofundar mais na frente. Justino Marte, ele é milenarista. Tem no livro dele, você vê ele claramente falando sobre o reino milenar na Terra. Mas em um determinado momento ele vai usar um texto que fala sobre então não haverá mais guerras, né? Transformarão as suas armas em enxadas, em paz, né? Aí ele vai utilizar esse texto para mostrar para um judeu que Jesus é ele que transforma, né, a guerra em paz espiritual, né? Então, quando ele vai debater com o judeu, ele vai dizer que o templo somos nós, né? Que a circuncisão é feita no interior, e é verdade, tá? Para poder colocar na mente do judeu ali, que no caso é Trifão, que em Jesus se cumpre aquilo que é literal, as coisas espirituais. Mas de maneira nenhuma ele também vai negar o reino milenar literal. Ele de maneira nenhuma vai negar isso. Então há determinados momentos em que esses primeiros cristãos eles vão enfatizar um pouco a questão da alegoria e da simbologia. Não como a igreja de Alexandria, que é muito alegórica, simboliza tudo mesmo, usa de filosofia grega, de filosofia romana, platônica, aristotélica, né? É muito ruim essa escola, né? Mas aquela escola literária
que tem até um fundamento judaico e tudo mais, sem se misturar com essas filosofias aí, que Paulo chama de vã filosofia, elas acabam trazendo essa literalidade e em determinados momentos espiritualizam textos que numa segunda leitura deles mesmos também é literal lá na frente, certo? Vamos lá. Irineu de Leão. Bom, Irineu de Leão, para quem me conhece, sabe que eu sou fãzão desse cara. Eu tenho aqui 2 livros dele. Eu já li mais de 5 vezes esses livros aqui. Tá? O primeiro deles é Contra as Heresias. Então, muitos argumentos eu consegui lendo esse livro de Irineu. Muitos argumentos. Seja para debater testemunho de Jeová, que tem um cunho gnóstico com respeito à ressurreição de Jesus, para falar acerca do Hades, do mundo dos mortos. Então, Irineu de Leão, para mim, ele deixou uma obra riquíssima. Ele vai utilizar muito Enoque nesse livro aqui, Demonstração da Pregação Apostólica, é o segundo livro dele. Poucos conhecem esse daqui, tá? Mas ele tem esse aqui, Contra as Heresias, tá? É um combo de 5 livros aqui. Aqui tem 5 livros. E ele escreveu mais um, tá? Que é a Demonstração da Pregação Apostólica. Esse daqui poucos conhecem, tá? Poucos conhecem daqui. Ele é bem fininho, tá? E ele vai também trazer muito conhecimento, tá? Ele fala muito sobre a última semana de Daniel, sobre o reino milenar, sobre o reino eterno, sobre o Logos, o verbo. Ele vai defender a fé na divindade de Jesus com muita excelência, tá? Então, Irineu de Leão, tem que se ler ele com cuidado, porque ele vai refutar o gnosticismo, e aí, de repente, você vai ver ali linguagens que para nós já caiu em desuso, como, por exemplo, éons, demiurgo. Então, leia ele, mas procura estudar um pouquinho, melhor dizendo, a linguagem de Irineu. Irineu de Leão, ele foi discípulo de Policarpo, tem meu total apoio. Então ele é irrefutável, o cara não erra. Não estou dizendo isso. Eu gosto de ler Irineu como fonte de pesquisa de fé desses cristãos. Mas em Irineu não significa que se ele falou é lei. Não é isso. Eu já expliquei isso numa última aula já. Eu já falei isso. Que a fé desses camaradas, né, eles têm uma espinha dorsal. Quando se trata de escatologia, de ressurreição de Jesus, da ressurreição dos mortos, da divindade de Cristo, eles têm essa espinha dorsal clara, uníssona. Mas existem pontos em que um pode falar uma coisa que você olha ali, não acredito que seja dessa forma. Você está entendendo? Por exemplo, uma coisa que ele fala que eu discordo. Eu não vejo problema nenhum nisso. Quando ele fala que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, na visão de Irineu, ele entende que carne e sangue tem a ver com o pecado, que é o pecado da carne, que não herda o reino de Deus. É esta a visão dele. Ele dá uma bronca, né? São pessoas que não sabem ler Paulo, né? Ele dá uma bronca ainda. Então ele entende dessa forma. Só que eu já entendo de outra forma. Quando Paulo diz que carne e sangue não herda do reino de Deus, são carne e sangue na qualidade de carne e sangue mortal. Por isso que ele vai dizer que eis que vos digo o mistério. Aí ele vai dizer que esse mortal, ele será imortalizado. E aí, por diversos textos, nós vemos que Jesus ele tem carne, que ele tem ossos, que ele não é espírito. Você vai ver lá em Apocalipse 22 que ele é a geração de Davi. Se ele é a geração de Davi, logo, ele é descendente de Davi. Para ser descendente de Davi, não pode ser por boca. Tem que ter alguma linhagem sanguínea real para se cumprir as profecias da descendência de Davi. Então, Jesus ele é homem, certo? Bom,
Isso não significa que Irineu de Leão ele não acreditava na ressurreição de carne, ele acreditava na ressurreição de carne. Só que nesse versículo ele vai apenas dizer que carne e sangue tem a ver com pecado. Só isso. Mas todo o discurso dele da ressurreição vai dizer exatamente como nós cremos hoje. E vai dar argumentos belíssimos, belíssimos. Então eu estou colocando isso como exemplo para que você não pense que eu sou um entusiasta tão grande de Irineu a ponto de eu ficar cego nas leituras dele. Não, não é isso. Eu não sou cego nas leituras dele. Eu admiro ele, é um homem inteligentíssimo, mas, como disse o apóstolo Paulo, você deve examinar tudo e reter o que é bom. E isso serve para mim também. Você não tem que ficar acreditando em mim tudo que eu falo. Retenha o que é bom, leia, verifica, né? Porque no que tange a história da igreja, eu tenho um óculos para isto, né? E pode ser que você tenha outro óculos, né? Então, no tocante à história da igreja, você vai fazer o seu estudo, né? E com certeza a gente vai ver mais na frente que nem todo mundo pensa com relação aos pais da igreja de igual modo. Por isso que eu só peguei aqueles principais que há uma concordância quase que geral. Então, numa concordância quase que geral, eu peguei esses principais aqui. Então, ó, ele foi bispo de Lyon, na Gália, morreu martirizado em 2002 d.C. sob o governo de Séptimo Severo. Então, olha que interessante. Quando Policarpo morreu, diz Irineu que ele ouviu uma voz dizendo assim: Irineu, o seu mestre foi martirizado, o seu mestre morreu. Né? E aí ele também é martirizado. Os líderes dificilmente morriam de velhice. Eles sempre eram martirizados. Escreveu obra importante contra as heresias, já mostrei o livro, que surgiam em meio ao cristianismo, sendo a principal o gnosticismo. Ele foi o último dos pais da igreja a defender biblicamente a verdade do reino de Deus sobre a terra na vinda de Cristo. Defendeu ao Logos, defendeu o Logos, né? Não tem esse A não. Defendeu o Logos, a palavra, o verbo como Deus, e também nos ensinou doutrinas acerca do anticristo, do reino milenar e do reino eterno. É incrível, né? Como que ele traz muitos acréscimos na leitura dele. E é interessante que ele foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João, e tudo isso traz um fundamento maior e melhor, né, pra gente. Aí agora Justino de Roma, nome dele Flávius Justinus, ou Flávio Justino aportuguesado. Justino, em sua infância, aprendeu a retórica, a poesia e a história. Era um filósofo que estudou estoicismo e platonismo. Isto antes da sua conversão ao cristianismo. Nasceu em 100 d.C. e faleceu em 165 d.C. Se converteu ao cristianismo por meio de um velho sábio, isso ele conta no seu livro, Diálogo com Trifão, e tem esse livro aqui, que também é muito interessante quando ele vai tratar acerca do verbo de Deus, tá? Que por meio de uma discussão filosófica, esse sábio o convenceu de que Jesus era o Cristo, e a partir daí ele passa a estudar muito, com muita força, o cristianismo acerca do verbo. É interessante isto por quê? É interessante porque você vai observar o seguinte, que Flávio Justino, o Justino Marte, ele é como se fosse um personagem solto no ar. Ele aparece pelos livros dele, e quem vai dar apoio a ele são os historiadores, porque ele não gerou nenhum discípulo até então, a gente não reconhece, a gente não vê isso daí. Tá? A gente não enxerga isso nos livros dele. Então tem poucas informações, mas tem uma obra completa dele, isso aqui é legal. Você viu uma obra completa de Justino, tá? Ele, desencantado com a filosofia, abraçou o cristianismo e o defendeu, escrevendo 2 apologias. Também escreveu um diálogo com um judeu chamado Trifão, no qual defendeu o messiado de Jesus. Seu martírio lhe conferiu o epíteto que segue o nome, sendo decapitado em 165 depois de Cristo. Então são obras que eu recomendo que você leia,
Leia com calma, com cuidado, né? Sempre com os versículos da Bíblia ao lado para poder conferir, né? Sempre com esse cuidado, tá? Porque se você for ficar lendo de uma maneira assim, sem considerar muitas das vezes o tempo, o nível de revelação que eles tiveram, tá? Porque eles não tiveram toda a revelação. Deus, ele trabalha com processo de revelação, tá? Janelas de revelação. Então eu acredito que a gente avançou um pouquinho mais, apesar de eles terem muito conhecimento que ainda não foi chegado a nós, né? Mas nós hoje temos conhecimento que eles também não tiveram, tá? E assim é em toda a história da igreja. Deus já trabalhando com revelações, camadas de revelações, até ser dia perfeito, tá? Então é assim, é dessa forma, né? Todas as revelações estão na Bíblia. Às vezes eles escrevem coisas ali, né? E o apóstolo Paulo tinha um conhecimento que não passou para a igreja naquele momento, mas que está ali escrito, mas que é chegado a nós, tá? Então há essa corrida, né, de bastão, né, de revezamento, aonde um vai crescendo um pouquinho mais, né, nesse nível de revelação, né? Porque é assim que Deus trabalha com a igreja, foi assim que Deus trabalhou, que a graça ela vem sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então eles têm um conhecimento enorme, muito grande, né? E nós estamos crescendo nesse conhecimento e avançando em conhecer também. Teófilo de Antioquia, olha aí Antioquia voltando aí de novo, né, ao nosso estudo, foi o 5º bispo de Antioquia, sucedendo Eros, entre 169 a 182 depois de Cristo. Nasceu no século II e faleceu em 186 depois de Cristo. Se converteu ao cristianismo depois de muita leitura das escrituras, se tornou um dos primeiros apologistas cristãos. Então esse aqui já é um outro livro, ó. Esse daqui que eu apresentei é os padres apostólicos e esse aqui são considerados padres apologistas, tá? Então agora aqui é o Teófilo de Antioquia, que a gente vê ali outros então, né, também, e que alguns eu vou citar aqui, outros não, mas aqui você vê uma obra não completa, eu vou explicar por que não é completa, mas está aqui também os escritos dele, tá? Apesar de tentar combater as heresias através dos próprios escritos filosóficos e mitológicos, é mais bem sucedido quando se atém às escrituras, testemunhando da fé autêntica ainda existente. Escreveu 3 livros endereçados a um tal Autólito. Então, gente, é nítido isso, porque conforme as pessoas vão se convertendo, eles vão lendo as escrituras mediante, muitas das vezes, ao viés a qual eles eram submetidos a sua, não vou dizer a sua fé, mas a sua forma acadêmica de ser. Então, por exemplo, eu leio a Bíblia de maneira que eu encontro ali revelação, mas eu também encontro fundo histórico, porque é a minha formação acadêmica. Então eu consigo explicar questões bíblicas, mas também questões históricas. Consigo fazer isso daí, tá? Por quê? Porque é a minha formação. Então, quando eu leio com esses viés aí. Se você pegar um evangelista para ler a Bíblia, ele vai ler a Bíblia só com viés de salvação. Tudo para ele é salvação, tudo é motivo de salvação. É a forma pela qual ele foi treinado. Então, quando você pega um profeta, ele vai ler a Bíblia sempre de uma maneira profética. Se você vai pegar ali um historiador, ele vai ler a Bíblia de uma maneira histórica. Tudo ele vai trazer para a arqueologia, para a história, tudo e por aí vai, né? Como o meu viés é profético e histórico, eu aglutino esses dois viés. Quando você pega um filósofo, ele vai muitas das vezes trazer fundamentos filosóficos e mitológicos. Você vai ver, por exemplo, que um desses pais apologéticos, eles vão defender a ressurreição usando como exemplo a ave fênix.
Então ele vai usar a ave fênix para demonstrar a ressurreição dos mortos. Que a ressurreição dos mortos ela vai existir, e ele vai pegar como fundo de ensino a ave fênix. E aí? Né? Então, para aquele momento, ele vai usar aquela linguagem daquela situação, daquela cultura ali, para que o povo viesse conseguir compreender. Mas fica trincada a mensagem. Por que não usa os profetas? Né? Usa os profetas. Aí é que eu coloquei aqui, ó. Quando ele vai se ater às escrituras, ele é mais bem sucedido do que quando vai usar de elementos filosóficos e mitológicos. Arístides de Atenas. Não se sabe muito de quem foi Arístides, a não ser pela sua obra apologética, dirigida ao imperador Adriano, ou seja, entre o ano 117 e 138 d.C. Apesar de não termos muitas informações sobre ele, em sua obra ele defende que os cristãos são os detentores da verdade e procurou explicar por que os cristãos não praticam paganismo. Ele fala de forma mansa e procura pela carta tentar aplacar a ira do imperador contra os cristãos. Está aqui também, né? Arístides de Atenas, está nesse livro, essa carta dele aqui. Epístola de Barnabé. Aí né? Quem é esse Barnabé? Tá aqui, né? Carta de Barnabé. Tá aqui a carta de Barnabé, tá? E agora, né? Será que é o Barnabé? Será que não é? Grande discussão, né? Os historiadores divergem se esse Barnabé é o descrito nas escrituras. Não se sabe. Contudo, a sua maioria concorda que a epístola de Barnabé foi escrita entre o ano 70 e 131 d.C., ou seja, bem recente, tá ali na época ali, né, da primeira e segunda leva de discípulos. Se não por ele, foi por Barnabé de Alexandria, em 130 d.C. Então, a gente não tem muita informação sobre esse Barnabé que está aí, mas vale a pena ler essa carta dele. Olha um pedacinho que diz essa epístola de Barnabé. Além disso, ele falou novamente: observa os que derrubaram este templo, irão, eles mesmos, construí-lo. Está acontecendo. Pois, por causa de suas guerras, ele foi derrubado pelos inimigos. E agora, os servos desses mesmos inimigos irão, eles, reconstruí-lo. Eu já falei isso no outro vídeo, que eles criam piedosamente que haveria uma reconstrução do templo em Israel, e que esse templo seria o templo onde o anticristo iria se assentar. Todos eles acreditavam assim, tá? Todos eles acreditavam assim. Então, você vê aí por esse texto que ele está falando de um período pós anos 70. Ou logo em seguida a destruição, ou mais na frente. Então não pode ser antes do ano 70, porque ele está colocando aqui nessa carta, e é assim que a gente descobre em que ano aproximadamente foi escrito. Quando ele cita um imperador, quando ele cita um fato, a gente sabe mais ou menos, né, em que ano foi escrito. E aqui a gente sabe por esse texto que foi depois do ano 70 ou no próprio ano 70, tá? Então, essa aqui era a forma como eles criam, certo? Didaquê também não existe um autor único. Didaquê está aqui, né? Ou Didaqué, vai depender, Didaqué, é esse daqui, ó. E é um compilado de fé e, por sinal, é um dos documentos mais importantes que nós temos hoje conosco. Ó, Didaquê, Doutrina ou Instrução dos 12 Apóstolos. É um escrito do primeiro século que seria como um catecismo cristão. A data está entre o ano 60 e 70 d.C.
é um documento valioso, tá? Valiosíssimo, porque ele vai compilar a fé das igrejas locais, tudo ali, como se fosse lá em Atos, que está escrito a doutrina dos apóstolos, né? Bom, a doutrina dos apóstolos, aí você pega um documento que tem exatamente esse nome, né? Então, por que ele é importante? Porque dá a entender que, apesar de ter algumas questões em todas as igrejas da Ásia, da Europa, da África, do norte da África, cada um com as suas pontuações diferentes, existe a doutrina da espinha dorsal. E a doutrina da espinha dorsal você encontra aqui, ó, no Didaquê, certo? Bom, ainda que não tenha sido escrita por nenhum apóstolo, todos concordam que é um documento de fé da igreja do primeiro século. Então é como se eu pegasse aqui o Didaquê, ou a doutrina, e entregasse para aquela igreja e falasse, ó, isso aqui é espinha dorsal, você não pode deixar de crer nisso daqui, é espinha dorsal. E olha o que ele vai dizer sobre a vinda de Jesus. Didaquê 16:16, conforme dito, o Senhor virá e todos os santos estarão com ele. Então o mundo assistirá o Senhor chegando sobre as nuvens do céu. Por que isso? Porque eles acreditavam que na vinda de Jesus, né, ele vai usar o texto aqui de Enoque, de Judas, tá? Que Judas replica Enoque. Ele vai acreditar aqui, né, que quando Jesus voltar, voltará de forma visível e com todos os santos, toda a igreja com ele. Bom, né, como eu falei, a igreja, ela era pós-tribulacionista, sempre foi assim, tá? Não tem nenhum viés pré-tribulacionista. O que você encontra são versículos soltos, como sempre, que pela a sua leitura solta, dá a entender que ela está querendo dizer uma coisa e não está querendo dizer nada daquilo dali, tá? Apenas é uma interpretação de um verso solto. E aí é mole, né? Você faz o que você quer com verso solto, tá? O Pastor de Hermas. O livro foi considerado pelos primeiros cristãos como um livro respeitado, contudo não inspirado ou divino. E depois do quarto século ele foi totalmente esquecido pela igreja. Então, ainda que é um livro que foi muito respeitado, está aqui também nos Padres Apostólicos, ainda que respeitado, ele não foi tido como um livro canônico, tá? Existem livros que fazia parte, vamos dizer assim, da canonicidade deles. O que é um livro canônico, né? Hoje nós temos o nosso cânon, né, que são os 66 livros. Eles tinham os livros inspirados, eles tinham livros de consulta. Esses livros de consulta eram respeitadíssimos, como por exemplo, eu acabei de citar aqui o Didaquê, tá? Sendo que mais na frente, esse livro aqui, ainda que respeitado, ele não era considerado um livro que você pudesse pegar ele ao pé da letra e colocar como uma autoridade, né? É um livro que você fala assim, olha, o pastor de Hermas, ele diz isso e isso, hein? Então sai o conselho dele. Eles não faziam isso, diferente daqueles outros livros que a gente acabou de citar. E aí acabou que no quarto século ele foi totalmente esquecido pela igreja. A data mais aceita é entre 88 e 97 d.C. O conteúdo da obra não aborda temas doutrinários, a não ser no tocante a uma conversa que ele tem com um anjo ali, sobre os 10 mandamentos, que ele vai conversar com um anjo e vai falar de casamento, segundo casamento, que ele é totalmente contra, radicalmente contra o segundo casamento, desde que a pessoa ela não morra, né? Morrendo pode casar, não morrendo, em hipótese alguma ele autoriza, né, o segundo casamento. Pode até adulterar, ele diz para se apartar, mas não pode casar. Ainda bem que esse livro não foi considerado, né, um livro ainda que respeitado, não inspirado, apenas como um livro ali de consulta, né? Apenas um livro de consulta e nada mais além disso. E depois foi esquecido, tá? O conteúdo da obra não aborda temas doutrinários ou teológicos, mas procura estabelecer padrões morais
e santidade. Então, quem quiser depois ler o livro, fica ali apenas como um livro de curiosidade ali de consulta. E aí você vê a linha de sucessão, né? O apóstolo João, Inácio de Antioquia e Policarpo, que foram discípulos dele. Inácio de Antioquia, ele vai colocar lá em Antioquia bispos, né? Herodião, Cornélio, Eros e depois Teófilo de Antioquia. Policarpo, ele vai nomear ali Irineu e Pápias, tá? E aí a gente não vê depois, pelo menos eu não encontrei até o momento, né? Os sucessores dele ali. Apóstolo Paulo, Clemente de Roma. Apóstolo Pedro, Lino, Anacleto, tá? Então, esses são a linha de sucessão. Tem mais do que isso, com certeza. Eu estou pegando aqui apenas alguns. Por quê, gente? Porque lembra que eu falei que são os pais, né, ou padres, porque padre é pai, né, tanto apostólico como apologistas, né, da Igreja Católica e da Editora Paulus. Por que eu falei isso? Porque existem diversos pais ali, diversos, uma multidão. Se eu falar para você que só tem esse daqui, eu estarei sendo um desonesto intelectual. O que acontece é que esses daqui são, sim, reconhecidos, eles são aceitos, tanto pelo protestantismo, como pelo catolicismo, como pela igreja cópita também. Então eu peguei os principais e os que estão traduzidos, tá? Desta coleção aqui, isso que é importante, que na verdade são mais de 60 livros, eu tenho apenas alguns aqui, são mais de 60 livros, tá? Desses, existem historiadores, como por exemplo, historiadores católicos, né? Igreja Católica Romana, que vão aceitar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, né? Desta coleção, que está traduzido, né? Vai, por exemplo, olha a coleção aqui, ó. Olha aqui a coleção, consegue enxergar? Isso tudo aqui são os livros de coleção que eles têm, tá? Eles consideram os pais da igreja até a era medieval. Até a era medieval eles vão considerando como pais da igreja. Eles não têm esse senso crítico. Existem aqueles que consideram pais da igreja até o quinto século, até Agostinho. A gente não citou Agostinho aqui. Por que eu não citei Agostinho? Porque eu considero, pelo menos os escritos de primeiros cristãos, né, de pais, até o terceiro século. Por que ir até o terceiro século? Porque a partir terceiro século, porque a partir do quarto século, né, ano 300 e pouco por aí, ali já começa a ter muito desvio. Inclusive, tem o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia existe ali, que é onde você vê fortemente um grande desvio. E aí os pais passam a fazerem um tipo de fé que já bebe muito de Alexandria. Já bebe muito da escola de Alexandria. Que é uma escola simbólica, que é aonde o grande teólogo da Igreja Católica vai fundamentar toda a doutrina católica, baseado na simbologia, baseado no amilenismo, baseado numa ressurreição única, né? Então, por aí vai. E mais na frente, aí começa. Mais para frente tem o preterismo. Se bem que você vê João Crisóstomo tendo um pé no preterismo no 300 e alguma coisa, já no quarto século. Mas mesmo ele tendo um pezinho no preterismo, ele ainda cria na vinda de Jesus. Tá? Ele não é totalmente preterista. Ele tinha um pequeno trecho da interpretação dele é preterista. Mas ele acreditava ainda na segunda vinda de Jesus, que iria vir ainda. Você vê isso nas homilias dele, tá? Não tem traduzido, tá tudo em inglês, mas eu tive que ler
para poder entender melhor um pouquinho o que ele cria na vinda dele, tá? Então, eu considero cristãos autênticos apenas, né, até o período do 3º século aproximadamente, tá? 3º século, 4º em diante já começa a ter muito fermento ali, filosofias, tá? E aí você tem esses aqui, ó, esses cristãos aqui, são cristãos que a Igreja Católica, ela traduziu os livros, e nós temos até hoje, são delas. Mas existem pais também, vamos colocar assim, né, da Igreja Copta, Siríaca, Bizantina, da Armênia, da Igreja Etíope, né? Então vai, né, Efrem, o Sírio, né, Máximo Severo, Cirilo de Alexandria. Olha quantas pessoas tem que ainda a gente não estudou. Esses aqui são tudo discípulos da escola de Alexandria. Ó, Clemente de Alexandria, Amônio Sacas, Orígenes, você conhece Orígenes, já ouviu falar sobre ele, né? Dídimo Cego, Basílio de Cesareia, que foi amigo de Atanásio, tá? João Crisóstomo, acabei de citar ele aqui, tá? Que era de Antioquia, né? Esse aqui João Crisóstomo, ele vai pegar conselhos, né, com Cirilo de Alexandria, tá? Porque nesse momento aqui é um momento, esse período aqui, ó, 329 em diante, por aí, é um período muito crítico, porque é onde está se combatendo o arianismo, tá? Então, eles vão se juntar, todos eles vão se juntar para combater o arianismo, certo? E aí você vê até a igreja oriental e a igreja ocidental, nesse aspecto, um auxiliando o outro para poder combater o arianismo, tá? E aí você vê Cirilo de Alexandria e Atanásio de Alexandria. Então, olha quantos outros aqui tem, tá? Mas eu peguei aqueles que fizeram muito mais parte, né, da literalidade do texto, como é João Crisóstomo de Antioquia, tá? E esse daqui, eu só coloquei aqui porque ele solicitou muita ajuda de Cirilo de Alexandria, mas para combater o arianismo. Faltou gente? Tem um que eu vou deixar para falar na live de amanhã, quinta-feira, tá? O nome dele, e ele é do 2º século, é Tertuliano de Cartago. Amanhã, às 7h30 da noite, vamos estar falando, ou seja, no dia 8, sobre a Trindade, certo? Sobre a Trindade. Vamos estar falando sobre a Trindade e eu quero expor sobre isso usando também como exemplo Tertuliano de Cartago, que é 2º século. Eu acabei de falar que essas pessoas do 2º século, elas têm um apreço e um pouquinho mais de confiança da minha parte, tá? Então, será que eu deveria de confiar em Tertuliano? Né? A gente vai ver amanhã, não se esqueça amanhã, né, dia 8 de abril, aqui no canal do irmão Luiz, né, Reino Eterno, no canal do irmão Pedro, canal ID, e no meu canal Venha Teu Reino. Então, nesses 3 canais estaremos amanhã fazendo uma live, né, sobre a Trindade. Então não perca, e vai ser importante porque eu vou utilizar muitos dessas pessoas e que agora você já conhece quem são. Beleza, gente? É isso daí. Fica na paz. Até a próxima aula. Tchau.